Olá, queridos irmãos e irmãs, Paróquia São João Batista, que acompanham nosso canal no YouTube. Uma alegria participar desse projeto desempenhado com tanto vigor pelo nosso diácono Fênix. Venho hoje falar sobre um tema às vezes um pouco esquecido, mas muito importante. O Santo Padre, Papa Francisco, aumentou as possibilidades de indulgência, de lucrarmos indulgência plenária agora nesse mês de novembro. Vamos falar sobre esse tema. É preciso dar um passo atrás, compreender por que disso. Nós rezamos pelos fiéis defuntos porque não sabemos quais são aqueles que já entraram diretamente no céu e quais os que morreram ainda necessitando de alguma purificação. O mandamento de Deus é amá-lo com todo o coração, toda a alma, toda a força e amar o próximo como a nós mesmos. Infelizmente, não conseguimos sempre fazer isso. Portanto, é preciso ainda, para a maioria das pessoas, alguma purificação. Essa é a nossa fé, a fé da Igreja. E esse estado de purificação nós chamamos de purgatório. Papa Bento XVI fala do purgatório como justamente um estado em que a alma é purificada pelo olhar misericordioso de Deus, que auxilia a alma a completar a sua adesão a Jesus Cristo. Nós precisamos lembrar que os pecados, além de uma ofensa ao plano de Deus e à natureza humana, são um desprezo da amizade proposta por Deus. Ele, que é nosso Senhor, nos chamou de amigos. E aqui se percebe ainda mais a gravidade e a responsabilidade dos nossos atos. Cada vez que nós nos convertemos plenamente por amor, nós como que sanamos todos os males causados pelos pecados. Mas é preciso lembrar que sanar os males significa restituir todos os bens que foram diminuídos ou destruídos pelos nossos pecados, pelas nossas ações. É preciso um empenho para restituir os bens que foram maculados pelos nossos pecados. Nós precisamos, portanto, um grande empenho de conversão, perceber a seriedade do chamado à conversão. E também nos convertermos para podermos ajudar aqueles que se encontram nesse estado de purificação. Remir os restos dos pecados dos nossos irmãos e irmãs. A Igreja nos apresenta, nos oferece uma oportunidade, um estímulo a esta conversão e uma oportunidade de ajudar estes irmãos com uma graça especial chamada de indulgência plenária. Com a indulgência plenária, se eu consigo alcançar todos os requisitos, e aplico para mim, então consigo sanar todos os bens que haviam sido prejudicados com os meus pecados. Se eu aplico uma indulgência para um fiel defunto, sano todos os bens que porventura tenham sido maculados pelos pecados deste meu irmão. E assim aqueles que estão no purgatório vão direto para o céu. Quais são as condições para a indulgência plenária? E aqui a gente percebe que não tem nada de mágica, é realmente conversão. Em primeiro lugar, é preciso desapegar-se de todo pecado, mesmo os pecados leves, os pecados veniais, para aderir-se a Cristo. E todos os outros critérios vão no mesmo sentido. Depois, confissão sacramental, comunhão eucarística, é o fruto da confissão, o perdão dos pecados. O fruto da comunhão eucarística, a união íntima com Jesus. Oração pelo Santo Padre,
para expressar esta união não somente com o Cristo, o cabeça da igreja, mas com o corpo de Cristo. E, por fim, uma obra prescrita pela igreja. Para o mês de novembro, nós podemos lucrar a indulgência em favor de um fiel defunto se visitarmos um cemitério ou uma igreja onde existe o Santíssimo Sacramento. No mês de novembro deste ano, isso pode ser feito em qualquer dia do mês. E para aqueles que não podem ir à igreja por um motivo grave, de idade ou doença, ou algum outro motivo grave, podem lucrar indulgência se rezarem diante de uma imagem de Jesus ou da Virgem Maria e se empenharem sinceramente em cumprirem as condições de confissão e comunhão eucarística assim que possível. Além dessas três obras, dessas três possibilidades, existem as chamadas indulgências plenárias ordinárias, ou seja, que nós podemos lucrar qualquer dia do ano. Além das condições habituais da conversão, desapego de todo pecado, confissão, comunhão e oração pelo Santo Padre, pode-se lucrar indulgência plenária qualquer dia do ano, rezando-se o terço em comunidade na igreja ou rezando por 30 minutos diante do Santíssimo Sacramento na igreja, fazendo a via sacra ou 30 minutos de leitura orante da Palavra de Deus, sempre em comunidade, sempre na igreja. Então, recapitulando as 4 possibilidades de indulgência comum. O terço, 30 minutos de adoração, 30 minutos de leitura orante ou uma via sacra, sempre em comunidade, sempre na igreja. Mais desapego de todo pecado, confissão, comunhão, oração pelo Santo Padre. Assim se faz uma conversão mais plena possível e assim se pode dar o descanso eterno a um fiel defunto ou reparar todos os males que tenham sido feitos por nós mesmos ao longo de nossa vida. Muito obrigado por ter assistido, por ter nos acompanhado até aqui. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.